Gente, capítulo 4, matemática 2, exercício 8, Enem, tá? Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10 centímetros e a altura 10 centímetros. A peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme a figura. O raio da perfuração da peça é igual. Se a gente for analisar aqui, a gente vai ver, a gente tem o prisma, tem a base, que é um cilindro reto. Vamos analisar essa peça em cima desse triângulo que a gente tem aqui. 6, 8 e 10 centímetros. Triângulo mais que utilizado na matemática, tá? É o triângulo 3, 4 e 5. Basta dividir todos os valores por 2. Isso significa o que pra gente? Que aqui eu tenho um ângulo reto. Isso é dentro do teorema de Pitágoras, tá? Eu tenho um triângulo retângulo. Tá, então vamos remodelar outra vez a nossa figura. Olhando a parte de cima, aqui eu vou ter 8 centímetros, 6 centímetros e a minha hipotenusa 10 centímetros. Se a gente tem aqui a nossa circunferência, o que vai acontecer? Primeira coisa, daqui até aqui eu tenho o raio. E daqui até aqui também tenho o raio. Se eu perceber, aqui eu estou formando um ângulo de 90 graus. Isso significa que aqui também com altura 90 e aqui também 90. Ou seja, eu acabei de perceber que aqui eu formei um quadrado. Tá. E aonde a gente pode chegar? Vamos ver. Quanto vai ser esse pedaço? Vai ser 8 centímetros menos o raio, que é esse pedaço aqui. Quanto vai ser esse pedacinho aqui? Mesma coisa, 6 menos o raio. Então, daí, vamos relembrar um dos teoremas de matemática que afirma, se eu tenho um triângulo e um círculo dentro dele, um círculo inscrito, o que acontece? Essa distância e essa distância, elas são iguais. Essa e essa são iguais, essa aí a gente já sabia. E esta e essa são iguais. Então, daqui a gente vai tirar que esse pedaço aqui vale 6 menos R. E esse pedaço, 8 menos R. Tá. Ao mesmo tempo, o que a gente sabe? Que daqui até aqui vale 10. Então, 6 menos R mais 8 menos R igual a 10. Menos 2R mais 14 igual a 10. Passo 10 para cá, menos 2R para cá. 14 menos 10 igual a 2R. Daqui eu vou tirar que 2R é igual a 4. Meu raio vale 2 centímetros. Nesse exercício, a gente tem duas questões aí que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, eu tenho que visualizar o triângulo retângulo, tá? Sem ele eu não consigo resolver nada porque eu preciso desse ângulo de 90 graus. Depois,
Os raios estão formando com as laterais ângulos de 90 graus, para poder chegar que aqui é um quadrado. E outra coisa que a gente tem é, lembrando que dentro de um triângulo eu tenho inscrito um círculo. Quando isso acontece, eu sei que essas medidas são sempre iguais entre elas, para poder chegar no final do meu exercício. Exercício 9, um exercício também do Enem. 2 holofotes iguais situados em H1 e H2, respectivamente, iluminam regiões circulares, ambas de raio R. Essas regiões se sobrepõem. Nesse pedaço, as regiões estão sobrepostas, tá? E determinam uma região S de maior intensidade luminosa, conforme a figura. Então, essa é a minha região S. Ele me dá a área do setor circular e pede essa área em unidades de área para a gente calcular. Primeira coisa, vamos entender. A gente está tendo uma imagem em cima da outra, tá? Tá, é isso. Só que, se vocês prestarem atenção no desenho, aqui está o raio, aqui está o raio. Significa que esse pedaço aqui também é o raio. Então, esse pedaço vai do centro até esse centro. Então, aqui eu sei que vale R. Outra coisa que a gente sabe, se eu for do centro até encostar aqui, eu vou ter o raio. A mesma coisa aqui, eu vou ter o raio. Então, a gente acabou de perceber que a gente formou um triângulo equilátero, onde os 3 lados valem R. Se é um triângulo equilátero, cada ângulo vale 60 graus. Que área é essa? Então, vamos descobrir agora que área que eu estou querendo. Eu já percebi que aqui eu tenho triângulo. Fora desse triângulo, aqui eu tenho o quê? Um setor circular. Então, se eu souber a área desse triângulo, eu posso multiplicar por 2, porque eu vou ter outro triângulo aqui embaixo. Então, 2 vezes a área do triângulo, mais o que a gente está vendo? Temos setor circular. Setor circular está aqui, aqui e aqui. 4 áreas de setor circular. Vamos lá, calculando a área do triângulo. A gente, é claro, que gosta da fórmula base vezes a altura dividido por 2, mas aí eu não tenho altura. Então, a gente vai utilizar a fórmula da área do triângulo, lado vezes lado, R vezes R, o seno formado por esses 2 lados, seno de 60 graus, dividido por 2. A área do meu triângulo vai ser R ao quadrado sobre 2 seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, a área do meu triângulo vai ser R ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Minha primeira relação. A segunda, eu vou ter a área do setor circular. A área do setor circular, ele me deu uma fórmula, mas a gente está até acostumado a trabalhar com outra fórmula, que é πr ao quadrado, πr ao quadrado, o ângulo formado 60 graus, dividido pelo total, 360. Então, eu quero saber quanto vale o meu ângulo completo, que é πr ao quadrado, a minha área completa, mas eu não quero a área completa. Eu quero só 60 graus em 360. Isso aqui vai dar 6. Então, vai dar πr ao quadrado sobre 6. Para finalizar
a nossa conta, a gente vai ter a área que ele está pedindo, S, que é 2 vezes a área do triângulo, 2r ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, mais 4 vezes π r ao quadrado sobre 6. Vamos dar uma simplificada nisso, por 2, fica r ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mais 2π r ao quadrado sobre 3. Isso me dá a alternativa A. Exercício que requer área de um triângulo e área do setor circular. Exercício 10. Um cão de guarda é amarrado a uma corda de 9 metros de comprimento, fixado a uma argola que desliza por uma barra de ferro, posicionada ao longo de uma das paredes de um galpão. Assim, o cão pode proteger uma considerável região ao redor do galpão. Qual é a área da região na qual o cão pode circular, mesmo estando preso por essa corda? Então, vamos pensar o que está acontecendo. O cão, ele pode andar por toda essa região. Só que ele tem uma corda de 9 metros. Se ele pode vir daqui até aqui, eu já estou percebendo que ele pode andar uma região de 20 metros por 9. Essa região toda ele pode passear. Então, a minha área 1 vai ser 9 vezes 20, que vai dar 180 metros quadrados. Só que o que acontece? Quando ele chegar aqui nessa ponta, como ele tem uma distância de 9, ele pode fazer isso. O que ele está fazendo aqui? Um meio círculo, tá? Então, aqui ele tem meio círculo onde o raio vale 9. Porém, também acontece isso desse lado. Então, desse lado vai acontecer a mesma coisa. Então, a minha área 2 vai ser não metade, mas uma área inteira. πr ao quadrado. Ele me deu o valor para π? Não. Então, π, o raio é 9 ao quadrado, 81 π metros quadrados. Somando a minha área total, vai ser 81 π mais 180. 81 π mais 180, lembrando, metros quadrados, alternativa D. Esse foi bem fácil. Exercício 11. Pessoal, o exercício 11 não é um exercício difícil de resolução. É um exercício onde eu tenho que prestar muita atenção no entendimento dele, tá? Então, o entendimento dele é que é mais preocupante. Um cavalo está preso por uma corda, parecido com o do cachorro que a gente acabou de fazer, do lado de fora de um galpão retangular fechado, de 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. A corda tem 10 metros de comprimento e está fixada, ela não se desloca, ela está fixa em um dos vértices do galpão, conforme a figura. Então, a corda, ela está fixa aqui, ó, nesse ponto. Então, aqui está fixa a minha corda, tá? Que tem 10 metros de comprimento. Determine a área total da região em que o animal pode se deslocar. Então, se a gente analisar, tá fixa aqui. Ele pode vir até aqui, tem 10. Vem até aqui, 10. Até aqui, 10.
até aqui 10. Então, eu tenho 3 regiões onde ele vai poder ter raio 10. Então, a gente sabe que uma circunferência completa é πr ao quadrado. Aqui a gente só tem 3 pedaços de 4. Então, a gente tem 3/4 de πr ao quadrado. Então, essa primeira região, tá? Essa primeira região, ela vai representar 3πr ao quadrado sobre 4. Aonde é que a gente vai ter mais problemas? A corda, ela tem 10 metros. Quando chegar aqui, nesse ponto, vão sobrar 6 metros. O cavalo, ele vai estar esticando aqui 4 metros. O que vai sobrar aqui para cima? 6 metros, que vai fazer isso aqui. Então, eu não tenho mais 10 metros. Eu só vou ter esse pedacinho aqui, onde o raio agora vale 6. Mesma coisa aqui. Tô nessa região, tô aqui. Vim com a minha corda, tem 10. Quando chegar aqui, acaba, faz isso. Para poder vir aqui para cima, eu tenho um pedacinho de 4. Então, quando a gente for trabalhar aí a minha semicircunferência, né? Aqui a gente vai ter isso. Também, lembrando que tinha 10, como é que eu tirei 6? Ficaram só 4 pra gente. Vendo então, só que agora a gente tem que prestar atenção que a gente tem 3/4 de πr ao quadrado, que é essa parte riscada em preto, mais esse pedacinho aqui. Nesse pedacinho, o raio é igual, lembrando que até aqui era 10, aí, como aqui eu tenho um espaço para poder virar, eu tenho um raio de 4 metros. Então, o raio aqui é 4 metros. E quanto eu tenho ali? Eu só tenho um pedaço desse. Então, um pedaço desse é πr ao quadrado sobre 4. É 1/4 da minha circunferência. Então, é πr ao quadrado sobre 4, mais aqui esse pedacinho também, o raio vale 6 metros. E ele tem quanto? πr ao quadrado sobre 4. Também é 1/4. Essa vai ser toda a região. Vamos substituir o que a gente tem. Então, a gente tem que... A minha área vai ser igual a 3π. O raio maior é 10 ao quadrado sobre 4. Mais π. No lugar do raio, o primeiro vale 4. 4 ao quadrado sobre 4, mais π. O segundo vale 6 ao quadrado sobre 4. Podemos deixar assim para poder já somar todo mundo, tá? Nem vou simplificar. 10 ao quadrado, 100 vezes 3, 300π. Mais 16π. Mais 36π. 16 mais 36 vai dar 52, mais 300, 352π sobre 4. Simplificando, tá? Dá para dividir por 4, vai dar 88π. Então, a minha alternativa, letra B, 88π metros ao quadrado, alternativa B. Então, ele exige várias partes, tenho que tomar cuidado, mas não é difícil. Mas esse raciocínio da corda aqui
é o que eu tenho que prestar atenção. Porque aqui a minha corda de 10 metros, quando chegar em 6, ela diminui. Então, só fica 4 sobrando para ela poder fazer esse 1/4 de circunferência. Aqui vem com 4, então só sobram 6 metros para ela fazer 1/4 de circunferência. Utilizando no exercício 15 os mesmos conceitos até agora. Para a encenação de uma peça teatral, oh saudades! Os patrocinadores financiaram a construção de uma área circular com 10 metros de raio. O palco ocupará a região representada por essa parte que está marcada aqui. O indica o centro da arena, O está aqui, e H mede 5 metros. Ele quer saber a área dessa figura. Gente, antes de mais nada, aqui vale 10 metros, que é o raio. Se eu ligar daqui a aqui, eu tenho também o raio, 10 metros. Aqui eu tenho a minha altura, tá? Que vale 5. Já vou até colocar 5. Aqui vale 5. Aqui eu tenho um ângulo de 90. Dá para saber esse ângulo? Dá. É só a gente ver o que a gente tem. Aqui eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno desse ângulo, que eu não sei qual é, cateto adjacente 5, hipotenusa 10. Vai dar 1 sobre 2. Quando o cosseno é 1 sobre 2? Quando o alfa, quando o ângulo vale 60 graus. Então, eu acabei de descobrir que este ângulo aqui, esse aqui de dentro, vale 60 graus. Isso significa que esse aqui vale 30 graus. Tá, gente, eu tenho então a figura de um triângulo. Onde eu tenho aqui valendo 5 metros, aqui 10 metros, e esse ângulo que vale 60 graus. Posso, pelo teorema de Pitágoras, descobrir esse lado e depois achar base vezes altura dividido por 2. Ou na mesma fórmula que a gente acabou de fazer. A área do triângulo é lado vezes lado, 10 vezes 5, vezes seno de 60 graus, dividido por 2. Então, a minha área do triângulo vai ser igual a 50, raiz de 3 sobre 2, isso vai ficar 4. 50 raiz de 3 sobre 4. Tá. Depois a gente precisa analisar que a gente vai ter do outro lado a mesma coisa, tá? E o resto? E essa outra figura? Essa outra figura a gente tem isso, que vocês já conhecem, que é o nosso setor circular. O setor circular, a área dele é dada por, aqui vale 10 e aqui vale 10. Eu tenho πr ao quadrado, πr ao quadrado, que é a área da circunferência. Mas eu não vou ter ela inteira, eu só vou ter 30 graus. 30 graus de 360. Isso aqui vai dar πr ao quadrado sobre 12. Quantas áreas circulares também? 2. A mesma coisa eu tenho para o outro lado. Então, a gente vai ter 2 vezes a área do triângulo, 50 raiz de 3 sobre 4, mais 2 vezes πr ao quadrado sobre 12. 2 vezes 50 dá 100. 100 dividido por 4, 25 raiz de 3, mais 2π, o raio vale 10.
Então, vai ficar 10 ao quadrado, que vai dar, aqui ó gente, é 10 ao quadrado, que vai dar 100. 100 vezes 2, 200π. Vou simplificar aqui. Vai dar 100π sobre 6. Então, a gente tem 25 raiz de 3 mais 100π sobre 6. Não tem essa alternativa, então vou ter que achar o MMC. Vou aproveitar e vou simplificar então aqui mais um pouquinho. Então, vai ficar 25 raiz de 3 mais 50π sobre 3. Mínimo 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 25, 75 raiz de 3, mais 50π. 75 raiz de 3, mais 50π, alternativa A.